conheci a Xi em espanhol e fui desafiada para participar num livro, e o livro chama-se Juntas és Mejor, porque juntas é melhor. E é isso que eu percebi, que quando estamos acompanhados, ou quando estamos com alguém, ou quando temos alguém que partilha das nossas coisas, ou com quem nós podemos partilhar, e podemos perceber até que o que os outros passam também é aquilo que nós passamos, que afinal de contas todos nós passamos por determinadas fases e por determinadas coisas, e que não somos as únicas, porque às vezes nós sentimos que somos as únicas, e quando fazemos um livro como este, Juntas és Mejor, Juntas é Melhor, um conjunto de mulheres, percebemos uma realidade completamente diferente. No livro eu fui convidada primeiro a pensar em quem eu sou. E essa foi a parte mais desafiante, e aquela parte que me deu um bocadito mais de... Quando confrontada com essa situação, mas afinal de contas, quem eu sou? E tenho que escrever sobre quem eu sou. E foi aí que acabei por perceber que a partir do momento que nos conhecemos, e que conhecermos-nos é a fase fundamental para nos libertarmos de muitas situações que nos desagradam, muitas dores, muitas das nossas preocupações do nosso dia-a-dia, muito aquelas preocupações de ficarmos incomodadas ou sofrermos com alguma coisa que os outros nos dizem, que os outros nos fazem, achamos nós, e isto só porque não temos bem a consciência de nós. A Lénis vai falar, ou fala um bocado da parte profissional, a Carla vai falar um bocadinho na parte dos relacionamentos, e a verdade é que em qualquer uma das áreas, se nós não nos conhecermos primeiro, se nós não soubermos para onde vamos, se nós não sabemos qual é o nosso foco, tudo na nossa vida acaba por ser complicado, e acho que temos que passar para aí para depois termos a nossa... estava aqui a dizer... temos que perceber, não é, quem somos, para depois termos também, nos sermos melhor em todas as outras partes, quer profissional, quer nos relacionamentos, que às vezes nos preocupa a relação, quer com o marido, quer com os filhos, quer no trabalho, todos esses tipos de relacionamentos que às vezes nos incomoda e que nós não sabemos. Por isso, a minha primeira pergunta, e isto porquê? Porque ao longo e a experiência, e ao escrever no livro um bocadinho da minha experiência, deparei-me que ao longo, e vou falar um bocadinho de mim, ao longo de muito tempo, quem eu sou, era a pergunta, foi no fundo, primeiro era, muitos de nós somos aquilo que os nossos pais querem que a gente seja, e acaba por ser como os pais querem, eu sou aquilo que o meu pai e a minha mãe decidiu para mim. Depois, quem eu sou aquilo que o meu marido, porque me caso, ou o meu marido acaba, porque estamos aqui todas mulheres, que o meu marido decidiu para mim, ou, afinal de contas, quem eu sou, e depois no trabalho eu sou aquilo que o meu patrão quer, e acabo por não saber muito bem o que eu sou. E ficamos na dúvida de quem é o meu verdadeiro eu. E quem é verdadeiramente eu? É aquilo que os outros me dizem, porque dizem, Fernanda, tu és, ou vimos os outros, tu és uma tipa Ferreira, olha, tu até tens jeito para isto, olha, tu até... E assim, qual é o meu verdadeiro eu? Ficamos a pensar que o meu verdadeiro eu é aquele que os outros dizem a nosso respeito, ou aquele que nós ficamos, se não pensarmos nisso, vamos achar que é aquilo que os outros nos dizem, não é? E se eles dizem, a gente acredita. Só que a verdade é que, às vezes, como nós não gostamos muito daquilo que os outros nos dizem, e nós não nos revemos naquilo que dizem, por isso depois há depressões, depois há outro tipo de problemas que vamos tendo, há sofrimento, e há sofrimento que muitas das vezes está apenas e só na nossa cabeça, porque não é no nosso dia-a-dia que o temos, mas é o que está na nossa cabeça, por não conhecermos e por não sabermos muito bem quem somos, e também não concordarmos muito com aquilo que os outros dizem a nosso respeito. E o que é que nos define? Essas são as 3 perguntas básicas, aquelas que acho, porque o que é que nos define? Define-nos... há uma lenda, eu não vou contá-la, porque a Lénis disse-me que só tinha 15 minutos, eu não vou alargar muito isto, mas no fundo aquilo que nos define são as nossas pegadas, é aquilo que nós vamos olhando e vamos vendo aquilo que nós fizemos.
que às vezes fazemos, e por exemplo, sessões como estas ou outra coisa qualquer que nós fazemos, eu como professora tenho essa noção, que faço uma determinada coisa no ano e passado 2 ou 3 anos o aluno vem ter comigo e diz, professora, lembra-se quando me fez aquilo, ou quando passo com alguns, com até amigos, ou assim, Fernanda, lembras-te daquela vez que... Por isso, o que nos define é aquilo que nós deixamos, é as pegadas que vamos deixando, aquilo que vamos deixando nos outros de nós. Todos nós, de certeza absoluta, que já nos sentimos ou patinhos feios ou a ovelha negra da família. Patinho feio normalmente adequa-se mais na idade mais infantil, na idade da adolescência. Eu, como professora nos meus miúdos, vejo nos meus alunos, acabo por ver muito este do patinho feio, porque definimos-nos muitas vezes pelo aspecto físico, por aquilo que é, e porque não sou igual ao outro, e como não sou igual ao outro, sou o patinho feio. E na idade mais adulta, nós já começamos a achar-nos muitas vezes, quando não nos sentimos bem connosco próprios, achamos que somos a ovelha negra. E somos a ovelha negra da família, porque ninguém nos entende. Eu estou a dizer não sei o que e o outro pensa que não sei o que mais. Acabamos por... as pessoas não nos entendem. Mas a verdade é que cada um de nós é um ser único. E isso não tem que ter uma conotação negativa. Ser o patinho feio ou ser a ovelha negra, aceitar que o somos, também não é mau e não tem que ser negativo, porque os patinhos feios, eu tenho que me aceitar tal como eu sou, e depois de me aceitar como eu sou, já não há problema nenhum nem que o outro me diga qualquer coisa, porque eu aceito-me como sou, já não me incomoda aquilo que os outros dizem a meu respeito. E se eu sei que sou a ovelha negra da família, que normalmente disse a ovelha negra da família, também sei que vou ser alguém que vai fazer transformações, que vai fazer algumas modificações, e não tenho que se me pintar de branco só porque eu não quero ser ovelha negra. Eu tenho é que perceber que se eu sou ovelha negra, vou continuar a ser a ovelha negra e não ficar aqui um bocadinho incomodada com aquilo que os outros pensam. Este foi o meu propósito, esta foi o meu caminho, e todo o método que agora eu acabo por criar, acaba por ser um método que foi ao longo, aquilo que eu fui vivendo ao longo de toda a minha vida, ao longo de toda a minha experiência, que muitas vezes me sentia o patinho feio e muitas vezes me sentia a ovelha negra e achava mal isso. Até que percebi que, ok, vou-me aceitar como sou, e então criei aqui um método, que é o método que eu utilizei para mim e que eu já vi que resulta noutras pessoas, que eu me conheço e estou livre. A partir do momento que eu me conheço, eu deixo de estar dependente da opinião dos outros, eu deixo de estar dependente daquilo que os outros pensam e passo a ser aquilo que eu sou. E nós mulheres, principalmente, então, com todos os problemas, e não vou falar agora nem de paridade, nem de igualdade de género, nem vou falar de economia do cuidado, quando nós somos as cuidadoras e as mães, nem vou entrar nesse parte porque não temos muito tempo, mas no fundo, durante muito tempo, este método permite sair desta situação em que quase te envergonhas de ser mulher, quase te envergonhas de ser quem tu és, e aos poucos vais fazendo, nestes 5 passos, vai ser método com 5 passos, e nestes 5 passos vais ganhando a tua liberdade, e na quinta fase tens uma fase melhor. Então, qual é a primeira fase? A primeira fase é uma cabeça cheia de medos, não tem muito espaço para sonhos, e nós estamos sempre muito cheios de medos, o que é que o outro vai pensar, o que é que o outro, e por isso o primeiro é que parte de mim me incomoda e impede a minha liberdade. Temos que pensar exatamente qual é a parte que me incomoda. Incomoda-me como os outros me dizem, porque me incomodava-me, sei lá, qualquer coisa que eu agora... Eu não gosto de fazer as tarefas de casa, por exemplo. É uma das coisas que primeiro a minha mãe me dizia, e depois o meu companheiro, o meu marido, o pai dos meus filhos me dizia, e aquilo incomodava-me. Hoje percebo que tem a ver muito com problemas que eu tenho na coluna, problemas que eu tenho, que ainda agora ando aqui mal do meu braço, porque não me consigo fazer, porque realmente eu fico em sofrimento cada vez que eu pego no ferro, cada vez que eu pego no aspirador. Mas só depois de perceber isso é que eu deixei de me preocupar e disse, tudo bem, é uma parte de mim, é assim que eu sou,
Por isso, não impede. Por isso, a primeira parte é quando nós não sabemos como somos, nós estamos cheinhos de medo de tudo. Por isso, que parte de mim me incomoda e impede a minha liberdade é a primeira pergunta e aquilo que nós temos que fazer. E para isso, normalmente, nós vamos percorrer um caminho. E é aí que nós damos início a um primeiro caminho. É curioso quando eu leio livros como estes, do Paulo Coelho, o Alquimista, O Caminho do Peregrino, Os Sete Poderes, o Siddhartha. Estes, por exemplo, são livros em que cada uma das personagens vai percorrer um caminho. E esse caminho é o caminho do autoconhecimento, de se conhecer a ele próprio. E depois, no final do caminho, quase acabam por descobrir que eles têm tudo dentro deles, aquilo que precisam. Mas nós não somos as únicas que se nos sentimos neste ponto, todas as pessoas vão à procura do seu caminho a uma determinada altura da nossa vida, quando nós percebemos que as coisas não estão bem, então vamos procurar e vamos procurar o nosso caminho. E este é sempre um ponto de partida, o primeiro passo. O segundo passo é aceitar. Eu sou perfeito e o melhor momento para aceitar é agora. E essa aceitação é normalmente assim, com chuva. Eu adoro estar à chuva e ficar uma chuva, um cafezinho, um chocolatinho quente, um chazinho, aquilo que entenderem. E é de gostar e ficar ali connosco mesmo, a pensar e aceitar-se, não ser eu, já porque aquilo que os outros dizem, porque a minha família, quem se relaciona comigo diz, nem aqueles que passam comigo, mas sim perceber quem é que eu verdadeiramente sou. É verdade que isto às vezes não se consegue muito bem sozinho e é preciso algum acompanhamento e é preciso alguma terapia, que eu recomendo de vez em quando. Por isso existem os mentores, por isso existem coaches, psicólogos, cada um escolhe a sua área, a igreja, cada um escolhe o que é que vai, qual ser o seu mentor, que às vezes um mentor pode ser o pai, o irmão, sei lá, alguém que também passe por essa fase, mas é aceitar que eu sou um ser perfeito, pronto, e tem que perceber então que aquilo que tem é aquilo que os define, que nós não somos todos iguais. O terceiro é por isso, e perceber o que é que me impede de ser isso. E o que é que me impede normalmente são as crenças, são os padrões, são as limitações, é a religião, é a cultura, porque aqui, olha, já viram-se as mulheres, uma mulher que olha, por exemplo, as viúvas de antigamente, se tirassem o preto, já viste o que é que as outras iam dizer, ou sei lá, há muitas coisas que não sai as coisas, lembro-me das coisas, não vê lá, não ligues a estranhos, ou não tantas e tantas crenças e tantos padrões, porque a mulher só pode fazer isto, porque tu só podes ser aquilo, porque olha lá, essa roupa, não vais andar com essa roupa, olha pronto, e a religião. É isto tudo, são estas crenças, e é entender que são estas crenças e é isto tudo que nos impede de sermos aquilo que verdadeiramente somos, porque sempre nos foram dizendo isto e nós fomos metendo isto na cabeça e vamos acreditando que aquilo realmente é que é verdade. O terceiro passo é deixo o passado e apodero-me do presente e conquisto o futuro. Ou seja, o que é que isto significa? A partir do momento que eu tomo consciência de que aquela que eu estou a ser não sou eu naquilo que é a minha essência, mas sou aquilo que a minha mãe diz para ser, ou que alguém diz para ser, não é que os outros disseram, ou é aquilo que culturalmente deveria ser, ou é aquilo que a religião diz para ser, ou é aquilo que, a partir do momento que deixo de ser aquilo que os outros querem que eu seja e que eu me aceito tal como sou, então eu tenho que pegar e que eu percebo porque é que sou assim. Percebo que aquilo que eu estou a fazer não é por eu ser verdadeiramente eu, mas sim porque foi assim que me disseram para ser. E até abdico um bocadinho dos meus valores para passar os valores dos outros. Por isso, quando tomar consciência disso, aquilo que eu tenho que deixar é eu deixo o passado no passado, apodero-me do presente e digo assim, ok, isto hoje eu sou assim, pronto, eu aceito e depois vou conquistar o futuro, porque a seguir vou tentar perceber então o que é que eu quero para mim. Quarto ponto. Liberto-me de quem sou e abro espaço para a minha nova versão.
nesse momento é importante, pronto, ok, já sei, então já sei que era aquilo com aquilo tudo, não era eu, era o que os outros diziam que eu era, e então tenho que me libertar de tudo isso para criar um novo espaço para a minha nova versão, porque senão eu não vou conseguir. E o quinto passo, depois disto tudo, a minha vida muda para melhor em todos os aspectos e eu aceito. Agora, a minha vida, e é nesta fase que nós fazemos a avaliação, e agora diz assim, Fernanda, como é que tu sabes que a vida realmente mudou para melhor? E isto quanto tempo demora? E isto como se faz? Eu já tentei tantas vezes. Aqui é a parte mais importante, que é a parte de avaliarmos e como é que nós avaliarmos. Primeiro, se ao longo do processo, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é escrever. Por isso, se ao longo do processo nós formos escrevendo as nossas transformações e como nos sentimos, depois vamos lá ler e dizer, mas eu realmente há 4 ou 5 anos eu pensava assim desta maneira, ou há um mês atrás eu pensava de uma maneira, às vezes eu agora já penso de uma maneira diferente. Por isso, aqui eu percebo que a minha vida muda e às vezes a mudança só vou perceber se eu fizer registros para depois poder avaliar, ou seja, quer na parte de nessa parte de eu escrevi, quer na parte eu faço os diretos e que vejo a transformação, e isto do Facebook vai nos recordar a memórias, e até a transformação que nós conseguimos quando entramos neste processo, até a transformação física que nós conhecemos. É curioso que agora as pessoas me dizem assim, Fernanda, nem pareces a mesma, mas pareces estar muito mais nova, ninguém te dá os teus 50 anos, já tenho mais. E porquê? Porque a partir do momento que tu passas a ser o teu verdadeiro eu, o teu brilho no sentido daquilo que tu és, e quando tu estás naquilo que tu és, mudas completamente e mudas a maneira de estar e mudas a maneira de agir e não deixas que os problemas te afetem, porque senão eu lembro-me que havia alturas que qualquer coisa que me diziam eu depois ficava amuada durante uma semana ficava ali a pensar no assunto. Hoje em dia não, as coisas já não são assim, é tudo perfeito. Não, todos os dias estamos em processo, da mesma maneira que a natureza tem as estações do ano, que o dia há dia e noite, todos nós temos que ter noção, da mesma maneira que tomamos, alguém dizia que temos que nos alimentar, temos sempre que tomar um pequeno almoço ou temos sempre que escovar os dentes, isto também temos que sempre estar atentos e temos que nos estar a observar e perceber, porque o meu eu hoje é diferente do meu eu ontem, e é diferente, mas eu tenho que perceber hoje o que é que eu quero para o meu, o que é que eu não gostei do meu eu de ontem e o que é que eu quero para a minha amanhã. A verdade é que só conseguimos ser livres e livres naquilo que é o pensamento e a ação quando realmente nos conhecemos. E quando nos conhecemos, a liberdade é de tal maneira que tudo à nossa volta acaba por ser gerado de uma forma diferente. O trabalho corre de uma forma diferente, as relações correm de uma forma diferente e tudo acaba por ser um bocadinho melhor. Ou seja, de maneira encurvada e às vezes até muitas das mulheres têm problemas até de postura, não é? Por causa disso, porque isso também se transmite, de repente começamos a ter, e depois curas acabamos por ter uma visão diferente do mundo e uma visão diferente. Este é o meu método, eu me conheço e sou livre.